quero saudar a igreja com a paz do Senhor. E para mim é motivo de bastante alegria estar aqui nesta noite, para juntos nós realmente louvarmos ao Senhor. Não vou ficar até 9h30, viu? Hoje é quarta-feira, mas, né, antes a gente vai, antes disso a gente termina. Mas Deus me tocou nesta noite para a gente estar meditando numa passagem até bastante conhecida, um texto bastante conhecido, só a Bíblia é interessante, né? A gente lê, relê e sempre tem alguma coisa nova para a gente estar aprendendo, não é isso? Então, nessa noite, nós vamos falar de um assunto que está ali em Deuteronômio 1, 21 e 22, que é o povo de Israel em Cades Barneia. Deuteronômio 1, 21 e 22. Nesse relato bíblico, Moisés está contando a história deles, da saída do Egito, e agora que eles estão prestes a entrar na terra prometida, Moisés faz um discurso e ele começa a relembrar as coisas que aconteceram naqueles 40 anos de caminhada pelo deserto. E ele vai contando, e quando chega no versículo 21, ele fala assim: eis aqui o Senhor teu Deus tem posto essa terra diante de ti. Sobe, apodera-te dela, como te falou o Senhor, Deus de teus pais. Não temas e não te assuste. Então todos vós vos chegastes a mim e dissestes: mande-nos homens adiante de nós, para que nos espiem a terra e de volta nos ensine o caminho pelo qual devemos subir e as cidades a que devemos ir. Nós temos nesse texto duas coisas bastante interessantes. Deus deu a eles uma terra. Não porque mereciam, não porque, mas porque Deus tinha feito uma promessa de que daria aquela terra. Deus não levou em consideração os muitos problemas que poderiam aparecer. Nós acabamos de ouvir aqui. Problemas para Deus? Isso não existe. Dificuldades para Deus não existe. Ele mesmo disse: haveria alguma coisa difícil para mim? Alguma coisa que eu não pudesse fazer? Ou algo tão maravilhoso que me espantasse, que pudesse sair do meu conhecimento, do meu poder? E Deus faz esse tipo de pergunta. Mas o povo de Israel, infelizmente, chegou num momento em que eles duvidaram da palavra do Senhor. E aí eles pedem para que, mas será que é essa terra que Deus prometeu? Mas será que nós vamos conseguir chegar? Então manda alguém lá ver como é que é a terra. Mas Deus não tinha falado assim. Deus tinha falado diferente. Deus tinha falado: vai e toma posse da terra. Não era para questionar se tinha, se não tinha, se tinha problemas, dificuldades ou não. Então o que a gente quer, que eu quero meditar nessa noite, é exatamente os obstáculos. O que foi que levou esse povo a ficar 40 anos no deserto? Quando Deus não era essa a vontade de Deus, não era esse o plano de Deus. O plano de Deus, sim. Eles saíram do Egito, desceram, foram até onde era o Monte Sinai, ali ficaram 3 meses. E Deus ali deu todo o tabernáculo para ser feito. Depois de 3 meses começaram a fazer o tabernáculo. 1 ano depois, eles saíram dali. Era para eles chegarem lá em Canaã 1 ano depois, vamos dizer assim, arredondando, 1 ano. Demorou mais 39, né? 38, que teve mais um tempinho que eles ficaram em esse 1 ano e 3 meses, mas mais ou menos isso. O plano de Deus era perfeito. E tudo que Deus faz é perfeito. Ele nunca erra. Deus nunca erra. Ou erra? Nunca errou, né? Que eu saiba. Deus nunca erra. Então Deus tinha feito um plano perfeito. Eles tinham que sair do Egito, eles teriam que ir ali, ficar aquele tempo ali para aprenderem a adorar a Deus, porque eles estavam muito misturados com o Egito, muita coisa do Egito na vida deles, e Deus queria um tempo.
Ali eles iam aprender como, né? Esse tempo era para eles aprenderem como adorar a Deus. Nós temos o livro de Levítico, cujo objetivo é como se chegar a Deus, como adorar a Deus. Qual era o caminho para se chegar a Deus? Era o livro de Levítico. Mas o povo começou a questionar, será que? Verdade? O pastor acabou de ler esse texto desse moço, cujo filho estava lá doente. E ele vai pedir a Deus, né, através de Jesus ali, que curasse o filho dele, que tinha um problema para ser resolvido. E como o pastor falou, no que ele creu? Na palavra. Jesus só falou para ele, pode ir. Seu filho já está bom. Olha que fé. E muitas vezes nós aprendemos com essas pessoas, e muitas vezes nós não recebemos a nossa bênção, porque nós duvidamos da palavra de Deus. Então vamos ver esses erros fatais, né? Foram fatais na vida do povo de Israel. Pagaram muito caro. Então o primeiro erro deles foi não confiar plenamente na palavra do Senhor. Cades Barnea estava a simplesmente 11 quilômetros de Canaã. Estava pertinho. Quando eles chegaram lá, 1 ano e pouco depois que eles saíram do Egito. Então, já estava ali, como diz, né? Pertinho de receber a bênção. Mas começaram a questionar. E aqui, a primeira coisa, o primeiro erro deles, nós vamos falar de 4 erros deles, mas o primeiro foi esse. Não confiar plenamente na palavra do Senhor. Vamos pegar o exemplo desse texto que o pastor leu. Se aquele homem duvidasse, Senhor, mas será que só o Senhor falando aí, o meu filho vai ser curado lá naquela distância, eu moro longe. Ei, mas e se eu chego lá o menino não está bom? E se eu chego lá o menino já morreu? E se ele questionasse isso? Todas essas coisas. Muita gente é isso aí, questionam Deus. Mas como Deus vai fazer? Como é que vai ser? Como é que... Deixa Deus. O pastor falou, é 1 minuto, é 1 segundo, é de repente. Deus muda tudo. As coisas estão indo para um caminho, Deus muda tudo. Olha, eu fico admirada com a história de José do Egito, falei hoje na rádio. Eu fico assim encantada com a história dele. Porque de manhã, ele acordou lá na prisão. Ele era um prisioneiro, um escravo. E Deus estava trabalhando lá do outro lado. E de repente, José está lá, chegam lá, José, vamos, se arruma, faz a sua barba, se perfume, toma banho, porque você vai agora diante de Faraó. De repente a coisa aconteceu. Deus muda as coisas de repente, porque Ele trabalha de uma forma que nós às vezes não vemos. Não é? Às vezes o agir invisível de Deus. Muitas vezes Ele está trabalhando, só que nós não estamos vendo. Tem até um hino, né, que canta assim, né, que Deus está trabalhando, nós não estamos vendo. O problema do ser humano é que precisa ver. Precisa ver para crer. E a fé é crer sem ver, né? É crer para ver, não ver para crer. É o contrário. Então, nós temos, às vezes, tendência a não ver, a não acreditar, porque nós não estamos vendo. Mas Deus não está fazendo nada. Abacuque também foi um profeta interessante, porque ele começou a cobrar Deus. Deus, você não vai fazer nada? Olha as nações aí que estão contra nós, contra o seu povo que o Senhor selecionou, que o Senhor separou. Como é que esse povo, essas nações estão fazendo isso com o seu povo e o Senhor não faz nada? Mas, de repente, Deus mostrou para ele o que Deus estava fazendo, porque Deus mostrou a ele o que ia acontecer com as nações que estavam prejudicando Israel. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que fazer é confiar em Deus. Mas, Deus, parece que o Senhor não está trabalhando. Calma. Será que quando José estava lá na prisão, ele falava isso? Oh, Deus, eu estou aqui, você não vai fazer nada. Eu sou inocente, Deus, faz alguma coisa. Eu creio que não, que José, porque pelo que a gente lê na Bíblia, José continuou a sua vida como um verdadeiro cristão, apesar que não era cristianismo, mas um verdadeiro servo de Deus. Ele ali, a Bíblia diz que ele fazia as coisas e tudo que José punha a mão prosperava. É porque ele não fazia com raiva, não. Porque se ele fizesse com raiva, Deus não poderia prosperar uma coisa assim. Mas ele, numa situação difícil, num momento